paz do Senhor, irmãos, tudo bem com vocês? Eu espero que cada aluno esteja bem, que a família de cada aluno também esteja bem. Nós queremos agradecer o nome do nosso Deus, porque o Senhor tem nos preservado, tem guardado a nossa vida nesse momento. Agradecer porque o Senhor tem nos dado a condição de ouvir a sua palavra poderosa que nos traz vida. Nós louvamos o nome de Deus porque a nossa igreja tem trabalhado, é um motivo de alegria, é um motivo de festa, porque o Senhor tem feito em nossa vida uma grande obra. Eu vou orar para iniciar essa aula, amém? Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, queremos, ó Deus, louvar, engrandecer o Teu nome. Queremos, ó Deus, te pedir, ó Pai, que o Senhor venha, ó Pai, com grande poder nesse momento. O Senhor venha, Deus, nos ajudar, ó Pai, a compreender, a entender a Tua obra, a Tua vontade, ó Pai, a entender essa aula. Coloco, ó Deus, a minha vida e peço, ó Deus, que tão somente o Senhor venha usar, ó Pai, conforme o Teu querer, conforme a Tua vontade, ó Pai. E assim, ó Deus, quero colocar, ó Pai, a vida de cada aluno, quero colocar, ó Deus, a família, ó Deus, de cada aluno, e cada um, ó Deus, que ouvirá e assistirá essa aula, ó Pai. Quero pedir, ó Deus, que o Senhor, ó Deus, venha realizar a Tua obra, a Tua vontade, ó Pai. Que o Senhor, ó Deus, ajude, ó Pai, a entender, ó Pai, ó Deus, essa aula, ó Pai, da melhor maneira, ó Pai, conforme a Tua vontade. Guarda-nos, ó Deus, e nos ajuda nesse momento. Assim oramos, em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. O título da nossa aula é um instrumento na mão do Senhor. E antes de começar a nossa aula, eu queria que cada aluno pegasse sua Bíblia, seu caderno e sua caneta ou lápis, para a gente anotar, para a gente guardar de maneira escrita e principalmente guardar no nosso coração aquilo que o Senhor falará nesse momento, amém? Nosso versículo, nosso texto base está em Romanos, capítulo 11, versículo 36. Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eterna. Amém. Nas nossas últimas aulas, nós temos visto grandes promessas na vida de cada aluno. Promessas altas, promessas maravilhosas, mostrado que o Senhor tem nos chamado como servos, como uma figura de um instrumento na mão dele para uma grande obra. E aí, em cada promessa, nós vemos um chamado diferente, mas todos voltados para uma única obra, que é a obra de Cristo. E nessa aula eu queria mostrar essa figura do instrumento na mão do Senhor para que Ele nos use como vaso segundo a sua vontade. E o que é um instrumento? Então eu peguei o significado de um instrumento. Alguns significados. O primeiro significado é um objeto fabricado mais ou menos complexo, com o qual se realiza uma ação ou uma atividade. Aí podemos ter uma ferramenta, um instrumento cirúrgico, um instrumento óptico, um instrumento de medição. A segunda definição é qualquer objeto utilizado com auxílio para alcançar determinado objetivo. O dicionário, por exemplo, ele é um instrumento para aprendizagem, um instrumento de avaliação de resultados. E o terceiro objeto, que eu imagino que seja o que nós mais conhecemos, é um objeto composto por uma ou várias peças, dispostas de forma a produzir sons musicais. Aí nós temos o instrumento de cordas, instrumento de percussão, instrumento de sopro. Enfim, nós vemos uma figura do instrumento de algo a ser utilizado. Uma figura de algo que ela depende de alguém, mas ela tem uma função. E essa função ela precisa ser realizada perfeitamente. E nós vemos, entrando para a palavra de Deus, nós vemos uma figura, será a figura da nossa aula,
que é de Filipe. Nosso texto base está em Atos, capítulo 8, versículo 26 ao 39. Essa história é a história de Filipe, o evangelista, que é diferente de Filipe, o apóstolo que estava com Jesus. Mas quem era Filipe então? Vamos ver um pouquinho o que a palavra fala sobre Filipe. O que nós podemos ver sobre esse Filipe está em Atos, capítulo 6, do 1 ao 6. Os irmãos, Filipe foi um dos 7 diáconos escolhidos no momento da organização da igreja. A igreja, os apóstolos precisavam pregar e os diáconos serviriam para cuidar de todo aquele momento de organização da igreja. E Filipe foi um dos 7 escolhidos. E por que ele foi um dos 7 escolhidos? Qual que era o requisito que o Senhor mandava através de 7 irmãos? A palavra de Deus fala então que eles deveriam ser de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. E aí um pouquinho mais ainda sobre a história de Filipe, devido à perseguição contra a igreja liderada por Saulo na época, depois convertido e mudado seu nome para Paulo, Filipe estava entre os cristãos que se dispersaram, fugindo de Jerusalém, onde Saulo atacava e matava os cristãos, para regiões da Judéia e Samaria. E aí nós chegamos na Samaria. E Filipe, no capítulo 8 de Atos, Filipe pregava a palavra poderosamente. Filipe realizava a obra de Deus poderosamente. Mas o Senhor chamou, e aí nós entramos no nosso texto, a partir do versículo 26. Um instrumento ele deve estar preparado para ser usado. Logo no começo, o Senhor fala que o anjo do Senhor falou para Filipe para sair e para ir para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Filipe estava em Samaria e Filipe tão somente obedeceu. E mais do que isso, um instrumento, como o primeiro aspecto, um instrumento que deve estar preparado para ser usado, Filipe estava preparado. Filipe sabia que o Senhor usaria ele e Filipe estava tão somente preparado. Como nós vimos em Atos capítulo 6, Filipe era cheio do Espírito Santo, de sabedoria. Filipe estava preparado por Deus, sabia exatamente que o Senhor, que existia uma obra a ser feita e ele cumpriu. Ele obedeceu e ele fez. E chegando nesse caminho, ele avistou um eunuco etíope, um oficial importante encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Um homem muito importante naquela época, uma pessoa de um alto escalão, uma pessoa considerada naquele reinado. Como poderíamos até colocar como uma figura nos dias de hoje, como um governador. E o homem, Filipe, cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo simplesmente conduz, que é um outro aspecto muito importante sobre as nossas vidas, essa comunhão com o Senhor que dirige a nossa vida. E o Espírito Santo falou, se aproxima dele. E se aproximando dele, ele viu que esse eunuco ele estava lendo as escrituras de Isaías. E é um outro aspecto. Nós temos grandes promessas, certo? O Senhor tem falado grandemente sobre as nossas vidas, nós ouvimos promessas poderosas, promessas maravilhosas, tão somente promessas individuais como promessas sobre a nossa igreja, que nós vamos para muitos lugares, promessas que nós falaríamos, e o Senhor mostra nesse texto que Filipe também chegou e o eunuco disse, e Filipe disse para o eunuco, você está entendendo o que você está lendo? E ele falou, mas
como eu posso entender se não tem ninguém para me explicar? E da mesma maneira, irmãos, o Senhor vai nos usar e nos levará certamente para vários lugares, ou trará irmãos sobre a nossa igreja, para a nossa igreja, vidas que estão com o coração disposto a entender, a compreender, a ser transformados por Cristo, e o Senhor naquele momento vai usar a minha vida para explicar, para entrar nessa vida de uma maneira poderosa, trazendo a luz de Cristo, mostrando o brilho de Cristo, mostrando o conhecimento de Cristo, como foi na história de Filipe. O eunuco pediu para Filipe subir e explicar, e Filipe começou a explicar para o eunuco aquelas escrituras e trouxe entendimento para o eunuco. E aquelas escrituras estavam falando exatamente de Jesus Cristo. E é um outro ponto que nós devemos observar nessa história. Um instrumento deve obedecer ao manuseio do seu autor. Ele deve ser conduzido pelo seu autor. Naquele momento, como ele era cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo estava usando, o Senhor estava usando a vida de Felipe para trazer clareza para aquele eunuco, para trazer entendimento para o eunuco. Outro ponto, um instrumento deve executar a função no qual foi colocado de maneira plena e perfeita. E quando eles estavam no caminho, o eunuco disse: "Olha aqui a água, o que me impede de ser batizado?" E Felipe disse: "Você crê de todo o teu coração que Jesus Cristo é o Filho de Deus?" E ele creu e foi batizado naquele mesmo lugar. E a palavra de Deus fala que depois o Senhor levou Felipe, mas que a vida daquele eunuco foi transformada. A vida daquele eunuco foi mudada naquele momento, foi mudada de patamar naquele momento. Ele teve um encontro com Cristo, ele teve entendimento daquilo que o Senhor faz e daquilo que o Senhor realiza. Ele começou a entender quem é Cristo sobre a sua vida, usado por um instrumento, irmãos. Um instrumento que pode ser a tua vida, que pode ser a minha vida, que o Senhor nos coloca como, certamente, como uma função. Ele nos dará uma função. E naquele momento o Senhor nos usará, como usou a vida de Felipe. O Senhor fará como ele fez na vida de Felipe. Porque o Senhor que nos chamou, que nos elegeu antes da fundação do mundo, que nos separou, que tem nos lapidado, o Senhor que tem nos feito ouvir essa palavra, que tem afinado a nossa vida como instrumentos, que tem feito nós sermos limpos, sermos aperfeiçoados. Essa palavra que vai afinando a tua vida, vai afinando a minha vida, vai melhorando, vai aperfeiçoando. Essa palavra que vai nos elevando, que vai nos fazer crescer em Cristo, dando entendimento, dando clareza da palavra de Cristo. Para quê? Para que naquele momento nós sermos usados como uma ferramenta nas mãos do Senhor. Porque seremos por meio dele, o autor da nossa vida, seremos naquele momento usados como uma ferramenta para a glória dele, para a honra dele, para louvor dele, pois é exatamente isso que nós fomos chamados, sermos servos de Deus. Essa palavra ainda nos mostra, o pastor Léo ainda na última quarta-feira falando a respeito de João, nos mostrou ele ainda citou a pregação do meu testemunho público. Muito mais do que essa palavra escrita que nós lemos, essa palavra ela deve ser vivida na nossa vida. E naquele momento, naquela situação, ela deve ser externada. Eu devo praticar essa palavra, aquilo que está no meu coração. Pois Filipe era cheio do Espírito Santo. A condução era feita pelo Espírito Santo através da vida de Filipe. Nós leremos também em Colossenses que o Senhor, que Cristo é a nossa cabeça, que Cristo é aquele que vai conduzindo a nossa vida. Colossenses capítulo 2, versículo 9 e 10. Pois em Cristo habita corporalmente
toda a plenitude da divindade. E por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Entendendo um pouquinho esse versículo, nós estamos em quem? Nós estamos em Cristo. Por estarem nele, em Cristo, que é o cabeça de todo poder, vocês, eu, você, o poder que você tem de falar para tua família, para falar para todos aqueles que ainda não ouvem, pois vocês, eu, você, as nossas vidas recebemos a plenitude. Gálatas também, Gálatas capítulo 2, versículo 20. Assim, não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Nós devemos entender também que, como uma música harmoniosa, uma música perfeita, o meu instrumento deve estar alinhado na mesma sintonia do que outros instrumentos. Eu recebi a promessa da minha vida, o outro irmão recebeu a promessa sobre a vida dele, promessa de Deus, promessa de Cristo. Mas uma coisa certa, a minha promessa e a promessa do meu irmão vai exaltar somente um nome, o nome de Cristo. Todos, então a minha vida, a vida do meu irmão, afinado aonde? Ouvindo essa palavra dia a dia, ouvindo aquilo que o Senhor quer dia a dia sobre a nossa vida, vai me afinando, vai me aperfeiçoando para tocar uma única música, para seguir a obra de Cristo, para seguir o caminho do Senhor, cada um com a sua função e atribuição. Eu sei que a obra que o Senhor chamou sobre a minha vida talvez não seja a do meu irmão, mas a obra que nós dois faremos certamente exaltará um único nome, o nome de Cristo, uma única música, um único exalar. E também, da mesma visão de um instrumento, nós ouvimos a palavra do nosso pastor Douglas, da nossa igreja individual. Da nossa igreja individual, das responsabilidades que eu devo ter individualmente, de ser um servo cheio do poder de Deus, de ter, do Senhor me chamar para uma grande obra, então ter uma responsabilidade na minha vida. E essa minha obra da minha igreja individual, ela deve estar sempre alinhada com essa obra da igreja, da nossa igreja, dos membros juntos, como um corpo só, como o corpo de Cristo, numa visão individual que eu devo exalar o suave aroma de Cristo sobre a minha vida, e da responsabilidade que eu tenho no corpo de Deus, de justamente ser um membro desse corpo saudável, perfeito, puro, para que o corpo não padeça, para que o corpo não sofra, mas que o corpo seja perfeito, como que é dito em 1 Coríntios, capítulo 12, no versículo 11. Todas as coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente, a cada um, conforme quer. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Aí o versículo 26. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. Então o Senhor nos mostra a responsabilidade de ser um membro saudável desse corpo, de ser um instrumento afinado nessa orquestra, de ser uma vida afinada, alinhada, moldada por Deus, e de ser também um servo chamado para trabalhar nesse corpo. Amém? Glória a Deus, eu irei orar para encerrar essa aula. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, queremos, ó Deus, louvar e agradecer o Teu nome, colocar, ó Pai, a Tua palavra, ó Deus, nesse dia, ó Pai, ó Deus, aquilo que o Senhor fez, o Senhor realiza, ó Pai. Queremos, ó Deus, nos colocar apenas como servos, ó Pai,
pedindo a Deus que o Senhor venha, ó Pai, nos ajudar, ó Pai, e como instrumentos perfeitos, ó Pai, afinados, ó Deus, nós queremos, ó Deus, nos colocar diante de Ti, ó Deus, para que o Senhor tome a nossa vida plenamente, ó Pai, para que o Senhor nos use, ó Pai, conforme, ó Deus, a Tua direção, ó Pai, que, ó Deus, possamos, ó Deus, tão somente obedecer, ó Pai, que possamos, ó Deus, estar preparados, ó Pai, que possamos, ó Deus, estar, ó Pai, submissos, ó Deus, ao Teu manuseio sobre a nossa vida, ó Pai, como servos, ó Deus, obedientes, ó Pai. Toma, ó Deus, a vida de cada um, ó Pai, usa, levanta para a glória do Teu nome, nos ajuda, ó Pai, e, ó Deus, que a Tua obra, ó Deus, venha a ser realizada sobre a nossa vida. Assim nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E como atividade para essa semana, eu queria que alguns alunos até já fizeram, então vão estar craques nessa daí. Queria que vocês pegassem, como nós ouvimos então, dessa igreja individual, da igreja que eu preciso, da minha vida e da igreja coletiva. Então eu queria que vocês pegassem um aspecto da nossa igreja, que vocês entendem como um aspecto fundamental, dentre vários aspectos que nós louvamos a Deus que a nossa igreja tem. Eu queria que vocês pegassem um aspecto específico e falassem, então eu preciso colocar sempre na minha vida esse aspecto. E aí também, como nós temos muitos instrumentistas, muitos alunos que tocam, vocês podem tocar um hino que falem também desse aspecto, ou então falar um versículo, ou um desenho, ou cantar também. Amém? Deus abençoe os irmãos. Queria reforçar que estou com muita saudade de cada um. Me alegro no crescimento de cada um, me alegro nos vídeos de cada um, que nos faz de uma certa maneira nos aproximarmos nesse momento difícil. Mas eu me alegro muito sobre a vida de cada aluno, oro e peço a Deus que o Senhor continue abençoando, dando poder sobre as nossas vidas.